Oi, Marlene, só mais uma pergunta. Quando Pedro foi preso, né? Estou falando lá em Atos. Aí eles estavam orando, aí foi um anjo lá, né? Abriu as portas e tal. E aí, se eu não me engano, a pessoa atendeu, né? Bateu na porta, a pessoa atendeu e falou assim: eu não sei se é Pedro ou se é o anjo dele. Quer dizer, um anjo parecido com Pedro, né? O povo vê isso como anjo da guarda. Eu não entendo muito, porque isso aí foi em Atos, né? Sim, foi em Atos, isso. Ali ainda estava o ministério dos anjos em vigor ainda, estava finalizando, mas ainda ele estava em vigor, tá? Nós vamos pegar aqui, irmão, vamos ver se eu acho aqui, acho que é aos Hebreus, capítulo 1. É bastante interessante esse ministério angelical, mas nós temos que meditar quase que a Bíblia inteira para a gente ver como que funciona, né, irmãos? Mas aqui a gente já consegue, a gente vai conseguir uma noção aqui, ó. Convido os irmãos que tiver com a Bíblia aí, fica à vontade, né? Se quiser abrir aí, fica aos Hebreus, capítulo 1. O 1 e o 2 aqui vai falar um pouco a respeito, tá? A gente faz uma leitura rápida, irmãos. Vamos lá. Ó, aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó: por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, os dias dele lá, tá, do que ele está relatando isso aqui, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos. E o nome que ele herdou superior ao nome deles. Então aqui ele começa a falar já do ministério angelical, tá? Que após a vinda de Cristo e a obra feita, tá? Ele se assenta no lugar de honra à direita de Deus. Isso aqui é autoridade, ele assume a autoridade, tá? A autoridade dele agora está em vigor, e que esse Filho agora majestoso, né? Esse Deus majestoso no céu, ele revela que o Filho é muito superior aos anjos. Então, se você tem, tá, uma humanidade que vive um ministério angelical até um certo ponto, e depois aparece um ministério muito superior ao ministério angelical, qual seria o sentido de nós permanecermos com um ministério angelical? Não faria sentido, entendeu? Não teria sentido. É a mesma coisa se você começa a sua vida ali com teu marido e você consegue alugar uma casa. De repente, vocês começam a prosperar na vida e Deus te dá condição e você consegue comprar a casa própria. Faria sentido você ficar vivendo na casa de aluguel, pagando aluguel, se você já tem uma casa própria? Não, não faria sentido, entendeu? Porque você alcançou algo maior. E aí ele diz assim, no versículo 5: pois Deus nunca disse a nenhum anjo, você é meu filho, hoje eu o gerei. Ele nunca disse isso a anjo algum. Ou ainda, eu serei seu pai e ele será meu filho. Também isso nunca foi dito para os anjos, né? E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. Então, olha só, o ministério angelical, ele tinha um propósito. E o propósito do ministério angelical era revelar que Jesus é o Senhor de todas as coisas, tá? Isso aí era o propósito do ministério angelical. Então, o próprio Jesus, irmãos, ele assumiu figura angelical. O próprio Jesus, quando ele fala com o Abraão, lá naquela visitação dos 3 anjos, né? Daqueles 3 senhores. Jesus, ele assume também o ministério angelical, porque ainda não era tempo da humanidade entender aquilo que Jesus representava, aquilo que ele era, tá? Então, é dito assim, olha, que todos os anjos de Deus o adorem.
A respeito dos anjos, ele diz, ó, ele envia seus anjos como os ventos, e seus servos como chamas de fogo. Mas ao Filho ele diz, teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça, amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria mais que sobre qualquer outro. Ele diz também, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e com tuas mãos formastes os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha, tu os desdobrarás como um manto, e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo, teus dias jamais terão fim. E ele nunca disse a nenhum de seus anjos, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Tá? Então, a função do anjo era até que os filhos herdassem a salvação. Então, tinha um tempo, um período aqui pré-estabelecido. A partir do momento em que os filhos herdaram a salvação, então terminaria o ministério angelical, acabaria, segundo o que a gente está lendo aqui aos Hebreus, tá, irmãos? Então, aqui é o entendimento que eu tenho. Então, em cima desse entendimento aqui, eu digo para os irmãos que o ministério angelical, ele terminou no dia que a humanidade herdou essa salvação, tá? Agora, se o homem ainda não está salvo, irmão, se ainda não existe salvação ainda para o homem, se ainda o homem está no processo de salvação, então o ministério dos anjos estão aí para que isso aconteça, tá? Mas se eu entendo que a salvação já foi estabelecida, nós já herdamos a salvação, então perde o sentido existir o ministério angelical, porque está escrito aqui que o ministério angelical, ele era até que os homens herdassem a salvação.